Olá, queridos amigos, você que nos acompanha através do canal MEP, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo de esclarecimento. É um pedido de algumas pessoas, de alguns comentários de nossos vídeos, que temos postado pregações, posicionamentos, temos postado sobre evangelismo, mas um dos papéis fundamentais que temos visto que tem sido muito pedido, não só através dos comentários, mas através de pessoas fora do canal, sobre quem somos, sobre o MEP, quem é o MEP. E através dessa gravação de hoje, vamos esclarecer, né, alguns pontos, algumas dúvidas algumas pessoas que nos acompanham através do canal também. E estamos aqui com o nosso irmão Edson para trazer alguns esclarecimentos, né, que é uma das pessoas que deu início, né, no ministério e nós vamos nos discutir um pouco aqui, né, vamos nos relacionar um pouco para trazer todas as dúvidas, né, que têm surgido através dos canais e através das pessoas fora do YouTube também. E como pergunta inicial, né, para esse podcast de hoje, temos aqui o que significa o nome MAP, né? E o nosso irmão Edson ele irá esclarecer para nós o significado deste nome. Muito bem, então, primeiramente, boa noite, né? Você que nos ouve. É interessante que a gente, dando início, né, ao ministério, né? É natural, né, surgir algumas perguntas, né? Sim, Porque as pessoas simplesmente têm acesso ao canal e vejam os vídeos, né? E se perguntam, né, onde fica, como é que funciona, né, o que significa. Então, isso é normal, né? Eu, propriamente, já tive acesso a outros ministérios, né? E a gente fica ali a certa curiosidade, né? Então, algumas pessoas, né, como você falou, né, vieram através ali dos comentários e também através sempre a Ana deixa, né, a minha esposa que está ali atrás ali, que cuida dessa questão, né, e também na descrição do vídeo, né, coloca ali o contato, né, e muitos entram também de forma particular, né, perguntando, né, o que é o MAP, né, e saber um pouco mais, né. Então, achamos por bem, né, fazer esse vídeo, né, para a gente poder esclarecer alguns pontos. E, assim, o que significa o nome MAP, né? Essa foi a pergunta, né? sim. Então, o MAP, ele significa Ministério de Evangelismo e Preparação, né? Veja, por exemplo, a gente pensou sobre que nome colocar, né? Então, a gente tentou colocar um nome que ele fosse do nosso perfil, sabe? Por exemplo, como que vamos trabalhar? De que forma, né? Então, devido a isso, a gente achou melhor colocar no MEP, Ministério de Evangelismo e Preparação, entendeu? Ou seja, trabalhar com evangelismo, distribuição de livros, preparação, tanto, como se diz, físico, mental e espiritual, né? Sim. Então, trabalhar em todas as áreas. Esse é o significado, né, do nome MEP. Tem surgido, quando a gente iniciou, né, a gente começou a pesquisar alguns nomes, né, tentar um nome que se encaixe, como eu falei, né, Sim. e esse pareceu mais apropriado, né. E aí, como a gente pode ver também, né, através dos vídeos que têm sido postados, a gente não deveria colocar um nome que não tivesse relação com o nosso propósito, né? Exatamente. Então, como foi colocado o MEB, né, o Ministério de Evangelismo e Preparação, e é o que nos move, né? É o que nós temos tido como foco, né? É se preparar e pregar o Evangelho, né? Levar a mensagem do Evangelho para todos aqueles que estão sedentos, né? Que, como as pessoas têm acompanhado, aqueles que têm acompanhado nossos vídeos no canal, têm visto os evangelismos, têm visto a distribuição de literaturas, né? Tem visto as pessoas que têm sido gratificadas, né? Pessoas têm agradecido bastante pela entrega dos livros, né? Como tivemos entrado pessoas em contato agradecendo, né? Pelos livros que foram deixados nas suas casas, que algumas pessoas a gente não encontrou em casa, mas deixamos na sua caixa de correio, e algumas pessoas entraram em contato, né? E mas outra pergunta importante também, não menos importante que a primeira, por que o MEP foi fundado? Então, Qual foi o,
o objetivo assim que levou vocês que levou o ministério em si a fundar, a ser fundado, né, a surgir. Então, pergunta bem interessante também, né? Por que fundamos o MAP, né? Olha só, vou falar primeiramente de mim, né? E podia ter uma outra oportunidade, se Deus quiser, contar o testemunho, né? Não só o meu, mas como o seu e de outros que aqui Sim, estão, né? Então, assim, eu vou dar de forma bem resumida, né? Começou da seguinte forma, né? Não sei se todos passaram, né, por algum certo tipo de problemas na igreja, né? Porque as pessoas muitas vezes olham para a igreja, quem não é da igreja, olha que acha que é tudo perfeito na igreja, né? Mas nós somos seres humanos imperfeitos, né? Eu sou imperfeito, você é imperfeito, né? Problemas encontramos em qualquer lugar, né? Mesmo na igreja, né? sim. E a igreja adventista, por mais que ela é a igreja verdadeira, é a igreja remanescente, e não se levantará um outro movimento, uma outra igreja, né? Ela também não está livre de problemas, né? E eu, particularmente, eu fui ancião por 4 anos na igreja e sempre lutei por uma ala mais conservadora, né? A questão a nossa música, né? A questão, por exemplo, vestuário, nosso comportamento em geral, né? A questão da alimentação. E tivemos sempre problemas. E, e sabe, sempre há aquele atrito, né? Sim. E é natural, porque são pessoas que pensam diferente, né? Somos pessoas criadas de forma diferente, culturas diferentes. Mas na realidade a coisa não fluía, né? E eu comecei a pensar, comecei a analisar essas questões, né? E muitas vezes a gente acha que está fazendo um bom trabalho, mas na verdade talvez não é bem assim. Porque às vezes a gente acha que pelo fato de você lutar pela verdade, você está fazendo certo. Mas às vezes não funciona assim. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa, né? E talvez não está favorecendo tanto, Você acaba prejudicando, né? prejudicando até mesmo a nós mesmos, Sim. né? E também outras pessoas. Então eu comecei a analisar essas questões e eu analisando, estudando um pouco, né? Vou resumir bem resumido aqui, né? Estudei sobre Madison, a escola de Madison e comecei a estudar sobre ministérios, né? Alguns chamam de ministério independente. Eu não gosto de usar esse nome, né? Eu gosto de usar o nome ministério de apoio. Porque o independente já soa mais como separatista, né? Sim. E eu procuro usar o termo ministério de apoio. E devido a isso, né, todas essas complicações, eu comecei a estudar, comecei a analisar, e no meu coração eu já tinha tinha encontrado, vamos dizer assim, o caminho que eu deveria trabalhar, como agir, né? E diante disso, eu aqui no onde a gente se encontra no nosso distrito, a gente conhece algumas pessoas. Eu fui compartilhando a ideia com algumas pessoas. E algumas pessoas daí, umas concordavam, outras nem tanto, outros concordavam, mas não tomavam posicionamento. E fomos assim, fomos indo e depois a gente acabou se conhecendo alguns mais e decidimos colocar o ministério. Eu passei a ideia para eles, né? Estudamos sobre ministérios, né? Sobre Madison, né? Que foi o nosso estudo central, né? Apesar do nosso perfil ser diferente, porque Madison era um colégio, né? Nós não somos um colégio, somos um ministério, como eu falei, né? De evangelismo e preparação, né? E daí a gente foi compartilhando e decidimos, né? Encontramos um local, né? Para a gente poder congregar, né? Um terreno, né? Para a gente também poder trabalhar a parte da agricultura um pouco, né? E temos uma sede, que é aqui onde nós nos encontramos agora, né? Onde estamos gravando o vídeo. E temos um local para. Encontramos, né, um local para congregar. E estamos aí, estamos tentando, né? Estamos pondo em prática, né? O nome propriamente dito, né? O evangelismo e preparação. Então ele surgiu, vou resumindo assim, né? Desta forma, né? Porque vimos que algumas questões não se encaixavam, né? E lembrando que não tivemos nenhum problema com a igreja, né? A nível de disciplina ou algo do tipo, né? Não tivemos briga, não, então vamos sair, não é nada disso. É só uma forma de trabalhar mesmo, que a gente se encaixou, né, neste perfil qual estamos falando. Entendo perfeitamente. A questão, então,
O ministério ele surgiu então por questões de a forma pela qual a igreja trabalhava. O irmão ele preferiu não entrar em um atrito com a igreja, né, não entrar em um desentendimento, questões assim. Então, como o irmão ele tinha um objetivo, via que não necessitava de uma situação tão abrangente, o irmão então sentiu no seu coração o desejo de criar esse ministério, levantar esse ministério e com a Exatamente. ajuda de outros irmãos que tinham o mesmo pensamento. Exatamente. É como eu falei, muitas vezes a gente acha que está fazendo um bom trabalho e não está suando, não está tendo muito resultado, né? Então daí eu parei para refletir, né? Coloquei, como se diz, os pés no chão, né? Comecei a olhar as coisas de uma visão diferente e daí nisso, né? Creio que pela direção do Senhor, né? Eu comecei a estudar sobre ministérios, né? E fui estudando, fui alguns preconceitos que eu tinha, né? Porque aqui no Brasil, né, na América aqui, infelizmente nós temos uma mente, assim, falando na realidade, uma mente católica, né, que é o que a igreja é soberana, né, a igreja que dita, né, o padre que coloca ali os ditames, né, e muitas vezes isso acontece também na nossa igreja, né, ou seja, né, nós temos uma mente de que pelo fato de ser um pastor, ele é infalível, ele não erra, ele não está sujeito a erros. Por quê? Porque nós herdamos isso dos nossos pais. Então, o que acontece é o seguinte, a gente, diante de tudo isso, né, eu particularmente tive que quebrar muitos preconceitos, né, e fui estudando, fui lutando com Deus, né, porque a gente aprende às vezes de uma forma, né? O fato de a gente estudar com o Adventista do sétimo dia, né, a gente acha que ele vai trazer todas as verdades. Né? A gente acha, não, aqui está é o clímax, como se diz, né? Mas não, a gente está apenas gatinhando, né? E temos que quebrar muitos preconceitos e ir progredindo, né? Desse No humilde, conhecimento. né? Exatamente. Mas diante de toda desse surgimento, dessa ideia de dar início ao ministério, houve muitas oposições, tanto da parte dos irmãos da igreja ou de outras partes de fora? Sim, sim. Tem. é, Dificilmente, né? Assim, pelo que eu estudei, os ministérios de apoio que foram fundados, né? Sempre tiveram oposição. Sempre tiveram a oposição, ela para você ver propriamente o nosso ministério, né? Você está com a gente há quanto tempo, mais ou menos? 4 meses, quase. 4 meses, 5 meses? Quatro Por meses, aí. 4, 5 meses. Vamos botar Quase cinco cinco. meses. Vamos arredondar aqui. O ministério, no meu coração, já surge já há um bom tempo, né? Há 2 anos. Mas o ministério, 1 ano e 4 meses. Então você vê, já surgiu perguntas, né? E algumas acusações. Talvez a pessoa por ignorância, por não Sim, saber. sim, sim. A gente entende isso, né? Não, não, isso aqui é uma forma de esclarecimento. E eu, muitas vezes, também já tive pensamentos errados, né, contra algum ministério, porque por ignorância minha. Né? Então, para você ver, aqui no nosso distrito já fomos taxados de muitas coisas. Né? Então, assim, o que acontece é a oposição. Quem quer começar um ministério tem que entender que vai haver oposição. Né? Como eu falei, por diante da cultura da qual nós vivemos, diante de todo o contexto, né? Então, isso é inevitável. Diante como vimos ali, conhecemos a história como o irmão acabou de falar ali de Madison, falou de que estudou sobre os ministérios. Então, eu acredito que o irmão tenha presenciado, diante de todos esses estudos, a localidade desses ministérios, onde eles se localizavam. Não sei se o irmão baseou, né, diante da fundação do ministério, o mesmo propósito, a mesma localidade. Fala um pouco para nós ali, onde é, mais ou menos, como é a localidade e onde é que o MEP hoje está localizado. Então, é interessante essa pergunta, né? As pessoas perguntam muito também, né? Sobre onde é que fica, onde se encontra, né? E assim, ó, a gente hoje, eu sei disso, né? E o MEP sabe que não estamos no lugar ideal, né? Apesar de nós ser interior, algumas pessoas chamam de campo, né? Apesar de ser uma área rural aqui, nós estamos a aproximadamente 10 quilômetros do centro de Sombrio, que é uma cidade pequena, é pequena, né? Estamos em meio a Sombrio e Jacinto Machado, né? Ou seja, campo, é interior,
Mas, porém, sabemos que não é o ideal. Temos vizinhos, talvez, muito próximo, que não seria o ideal, né, para cada um de nós. E o local que se chama aqui é Maracanã, né, o bairro Maracanã, pertence a Sombrio, né. E eu, propriamente, moro em Morro do Cipó, que é próximo daqui, é mais ou menos 5 quilômetros. Mas o que acontece é o seguinte, temos que tentar, de todas as formas, entender a verdadeira educação, sabe? Mexer com a terra, com a agricultura, aprender a trabalhar. Por que eu digo aprender? Se fosse há 50 anos atrás, não precisávamos aprender isso, porque seria o ABC da nossa educação. Sim. Né? Por exemplo, os meus pais, né, eles sabem trabalhar com a roça. Meu pai já é falecido, mas sabia trabalhar com a roça, né? Plantar, colher, né? O tempo de plantar, o tempo de colher. E nós, infelizmente, a nossa geração, ela perdeu isso. Então precisamos voltar a aprender. E nada melhor do que nós pôr em prática essa questão. É por isso que temos plantado, né, aqui o nosso terreno aqui, vamos dizer assim, são de aproximadamente 2 hectares, né? Então temos plantando, é o que Deus deu para nós, né? É o que temos em Sim, mão, né? sim. E como eu falei, poderia ser um lugar melhor, né? Mas apesar dos pesares, vamos dizer assim, né? A gente está muito feliz. Porque também é um local que eu vejo que é de fácil acesso para quem também quer conhecer o ministério, né? Porque muitas vezes as pessoas se sentem um pouco, distante, é difícil, né? Então tem todas essas questões. E a gente tem plantado banana, né? Plantado banana, temos ali 700 pés de banana, mais ou menos. Plantamos frutífera, não me recordo que exatamente quantos pés de frutífera. Né? E temos projeto, estamos limpando, né? Ou melhor, vamos limpar uma parte do terreno que falta para a gente começar a plantar, fazer talvez uma horta, plantar um feijão, uma batata, enfim, aquilo que precisamos fazer, né? Então é nesse sentido. O local que nós nos encontramos hoje é campo, né? Ou interior, né? Algumas pessoas chamam de campo interior, como eu falei, né? E tem sido uma bênção, né? Para você ver, por exemplo, as pessoas que moram em Sombrio, que é a cidade aqui próxima, quando vêm aqui nos visitar, eles olham, nossa, que legal, um interior, um campo, né? Mas sabemos que não é o ideal, mas as pessoas já ficam impressionadas, né? Sim. Então é para ver como que a gente, infelizmente, né, vive numa selva de pedra, como se diz, né? Então é mais ou menos isso. Então a nossa localidade, onde nos encontramos, né? Seria complicado a gente estar em um lugar, como você falou, hoje as pessoas elas se limitam bastante em relação à distância, Sim. né? E a distância acaba dificultando um pouco o encontro, né? E Tem como, essa questão aí também que é muito importante. entendeu, acaba dificultando um pouco o encontro, acaba dificultando a pessoa acha distante, às vezes não quer ir, não sente vontade de ir e tal, porque é muito longe e tal. E como então a localidade então tem uma facilidade para esse tipo de situações. Para quem quer conhecer, né? Um detalhe que talvez eu não falei aqui, né? Nós somos de Santa Catarina, né? Santa Catarina, Sim. o sul de Santa Catarina, né? É divisa com o Rio Grande do Sul, aproximadamente, não me recordo que exatamente, eu acho que é 30, 50 quilômetros da divisa do Rio Grande do Sul, né? E uma outra pergunta bastante importante que precisa ser bem esclarecida, né? Também essa aqui vai ser a quarta pergunta, mas antes dessa vamos fazer como o irmão falou ali que surgiu no coração o desejo de fazer o ministério, né? Levantar esse ministério e eu acredito que não foi o irmão sozinho. Quantas pessoas hoje compõem esse ministério? Interessante. A gente que compõe o ministério, que vamos dizer assim, que abraçaram, né, o projeto, né, o MEP, aproximadamente de início, né? Isso foi gradativo, né? De início eu e a minha esposa, depois mais um outro casal, depois mais um outro e foi indo, né? E quando tivemos um local, tivemos de forma física o local para nos encontrar, né? Antes nós nos encontrávamos em casa, né? Nos encontrávamos aqui, ali, né? Ou seja, orando e pedindo a Sim, Deus o sim. direcionamento, né? Hoje, depois que nós montamos o local aqui, tudo como temos hoje, né? Aproximadamente 11 pessoas que compõem. Só que, como se diz ali, tem os simpatizantes, né? Os simpatizantes que nos apoiam, é, é, por exemplo, somos em mais ou menos, né, Ana, eu acho que
Dá umas 20 pessoas, né? Que mais ou menos. Então é mais ou menos isso. Né? Eu não sou muito bom Sim. de memória, né? Eu sempre gosto de perguntar para ela, né? Para você que nos acompanha, né? Minha esposa sempre está me lembrando, né? De algumas questões. Então é mais ou menos isso. À frente do ministério, né? Que nós nos reunimos, traçamos planos, né? Somos em 11, né? Com a sua chegada, né? Tô Sim, colocando sim. aqui, com a sua esposa também. Aham. E daí simpatizantes que nos visitam, que nos apoiam, né? São aproximadamente 20 pessoas. Né? Por exemplo, a gente se encontra aqui no primeiro sábado, né, de cada mês e no terceiro. Né? Daí as pessoas aqui do distrito vêm nos visitar, né? Estão sempre aqui com a gente, compartilhando, né? Tirando dúvidas, né? Os que vêm pessoalmente, né? A gente consegue tirar dúvidas, né? Porque levanta, como se diz, né? Muitas falácias, né? Muitas Uhum. vezes acontece isso, né? Infelizmente. E temos aí, vem nos visitar, depois que ele as pessoas vêm e nos visitam, conversam com a gente, eles veem que Sim. é tudo diferente daquilo que falam, né? Então, para resumir, 11 pessoas e simpatizantes, ao torno de 20, por aí, né, que vem nos visitar. É de ficar admirado, né, essa questão que o irmão acabou de citar ali em relação aos membros do distrito, né, que vêm visitar o ministério e tem nessa visita existe uma boa relação entre o ministério e os membros da igreja, principalmente aqueles que é colocado tem posicionamentos, tem pensamentos ao contrário, vamos dizer assim, e que vê que realmente é o ministério, conhece realmente o ministério, como é que essa relação? Então, veja, por exemplo, quando eu comecei a fundar o ministério, né, a gente fundou o ministério, né, acontece o seguinte, a gente vai compartilhando novo conhecimento que a gente tem, né, com relação a ministérios, né, propriamente médicos, como eu citei, que pouca gente conhece. Muitas pessoas, né, algumas rejeitaram, né, e como eu falei, tem todo o contexto, né. Hoje, essas pessoas já têm um pensamento um pouco diferente, né, já começam a entender um pouco melhor, né, e assim, eu gosto de usar uma palavra popular que eu acho que é bem interessante, que é abrir a mente, né, muitas vezes temos a mente fechada. Então as pessoas muitas vezes me falavam, olha, cuidado, né, os pensamentos, etc, né, mas depois vieram nos visitar e daí viram que não era como eles tinham pensado ou ouvido falar, né. Uhum. Então, mas mesmo as pessoas que até mesmo hoje são contra, né, o ministério, eu tenho um bom relacionamento com eles, procuro ter um bom Sim. relacionamento, né. Como eu sempre digo, que eu aprendi na minha vida, não é porque temos pensamentos diferentes que somos inimigos, né. Bom. Então eu sempre procuro ter um bom relacionamento com eles, né, porque apesar de nós termos pensamentos diferentes, não somos inimigos, e somos seres humanos, Sim. e precisamos respeitar um ao outro. Porque tu veja bem, uma pessoa que nós cremos nas 28 crenças da igreja, não sei se depois vai ser falado sobre esse ponto, mas já adiantando aqui, a pessoa também. Muitas vezes nós nos demos bem com uma pessoa que tem, vou usar aqui um espírita, ou até mesmo um candomblé, que não temos nada contra, né? Não, eu só estou aqui citando essas questões, e nós nos demos bem com ele. Então por que que nós, Adventistas do Sétimo Dia, que temos tanta coisa em comum, Sim, vai ser vamos, dúvida. vamos talvez divergir, porque talvez tu gosta do Pensa preto de... e eu gosto do branco, sabe? Sim. Então são questões que nós precisamos entender isso, né? Então, porque o irmão pensa assim é dissidente, o irmão pensa, né? Então são questões que nós precisamos compreender melhor isso. E o irmão tocou em um assunto interessante, que eu acredito que tem se levantado bastante perguntas a respeito, né? Se o ministério ele é considerado como dissidente, né? A pergunta é: somos dissidente? O que que o irmão pode nos esclarecer a respeito dessa pergunta? Rapaz, olha, essa é a nossa pergunta mais forte, né, que tem, Sim, né? Ou seja, sim. você é um dissidente, né? Muita gente nem sabe o que é isso, E né? fala só porque ouviu Porque alguém ouviu. falar, É, mas não sabe o que realmente é, significa, né?
o ministério X ou Y é dissidente. As pessoas, então acho que é do, Sim, né? E nem sim. sabe o que significa, né? Então existe algumas, como que eu posso dizer, algumas pessoas que têm esse pensamento, eu sei que tem, né? Mas nós não somos dissidentes, né? Não somos de forma alguma. Nós cremos nas 28 crenças fundamental da Igreja Adventista, né? Para você que nos acompanha, você pode olhar todos os nossos vídeos. Não tem um vídeo falando mal da igreja, né? Não existe um vídeo falando mal da Igreja Adventista, e muito menos da doutrina da igreja, né? Então, voltando à questão, né? O dissidente, né? Às vezes, assim, a gente depara com algumas pessoas, né? E a gente vê que muda o comportamento, né? Não são todas, né? Mas mudam, né? O comportamento com a gente, assim, uma forma porque a igreja adventista, eu digo, porque eu fui desta forma, não se levantará nenhum outro movimento. As pessoas não foram estudar esse assunto, não entenderam o contexto desse assunto, acham que um pequeno grupo já é um Era outro bom. movimento, e, Sim. sabe? Então, assim, ó, usando bem a palavra correta, não tem conhecimento do assunto, né? E eu fui assim, sabe? Então veja, para ser um dissidente, se você analisar até propriamente o material da nossa igreja, que eu estudei, o Nisto Cremos, a pessoa precisa divergir na doutrina. Ela precisa divergir na doutrina da igreja. Eu fui uma vez, quando eu era ancião, não me recordo, foi no concílio, isso em 2017. E eu sou muito de observar as coisas. Eu cheguei lá, eu encontrei muitos irmãos com aquele equipá, que eles dizem. Sim, sim. Eu fiquei analisando aquilo, isso quem é esse pessoal? Mas muita gente. E eu fiquei analisando, eu disse, eu vou conversar com ele. Eu fui lá e conversei com ele, e eu perguntei quem era ele, eu disse, eu sou adventista do sétimo dia. Olha E eu só. adventista, não, eu sou adventista. E fomos conversando, ele era ancião da igreja, chamou o pastor dele, me apresentou o pastor dele, me lembro exatamente como ele era, né, um rapaz alto, um moreno alto, assim, mais ou menos do teu tom de pele, assim, bem alto, Uhum. rapaz, e eu conversei com ele. Daí, tá, mas como assim adventista? Nós somos adventistas. A nossa diferença entre eu e você é o seguinte, é que nós, como é que ele usou? Ele é adventista como se fosse adventista judeu. A cultura judaica, eles Eles trouxeram para entendeu? eles. Uhum. E permaneceram com a doutrina adventista. E eles faziam, aquele rapaz me falou, eles tinham, na igreja, eles tinham um prédio, e no andar de baixo, eles faziam o culto separado deles, porque era diferente, entendeu? Olha só. Era diferente. E no de cima era o culto tradicional da igreja, Adventista. entende? Uhum. Então, assim, ó, eles tinham ali algumas coisas que era diferente, né? Talvez a doxologia, né? Sim. E eu fiquei analisando aquilo, eu digo, rapaz, mas esses caras será que estão certo? Por que não querem ser como eu? Eu pensei. Por que não querem, sabe? Essas Uhum. questões. Mas eles eram dissidentes? Não. Pois é. Ele tinha uma cultura diferente, Uma né? cultura diferente. Uhum. A doxologia é diferente, algumas questões usavam o Sim. quepá, sabe? Uhum. Então, assim, ó, são detalhes que não fazem deles diferente e não vai fazer de nós diferente. Entende? Então, Pois é. não há problema nenhum com essas questões, né? Pois é, o interessante é que as pessoas, infelizmente, elas estão habituadas a ouvir alguém que tem um conhecimento na mente dela maior, dizer que Ministério Y ou X está indo ao contrário, mas aí ela adota aquele pensamento, né, adota aquela ideia e acaba, infelizmente, acusando o ministério ou abrigando em seu próprio coração um sentimento contrário, só pelo fato de o ministério tá fazendo um trabalho, né, que na cabeça dela pode ser até diferente, né, mas é a mesma função da igreja, é o trabalho de evangelismo, é o trabalho de pregação do evangelho. Então não é necessário a pessoa ela tem um pensamento diferente, tem uma cultura diferente, ela vai ser dissidente. Então a gente precisa,
né? Primeiro ver o que significa aquilo, ver o Exato. contexto do que está dizendo ali, né? Antes de a gente abrigar em nossos corações um sentimento contrário para com qualquer outro ministério, entendeu? Exatamente. E aproveitando, muitas pessoas acusaram o ministério e usaram a seguinte expressão: nunca vi um reavivamento fora da igreja, né? Como se nós tivéssemos saídos da igreja, Pois. né? Daí, por exemplo, ninguém aqui saiu da igreja. Todos então são membros regulares. Membros regulares, atuamos, né? Passamos a lição da escola sabatina, pregamos, ajudamos a igreja no evangelismo, participamos das programação. Agora, eu também tenho que deixar claro algumas questões aqui. Não compactuamos com tudo, né? Nós não compactuamos Sim. com tudo, Uhum. né? Isso é fato. Exemplo, não concordamos com a ordenação do pastorado feminino, Sim. o ancionato feminino, né? Não concordamos com o termo, o nome Semana Santa, né? Não achamos que seria apropriado. Não concordamos em colocar, por exemplo, a cruz dentro da igreja, com aqui, como se diz, o Domingo de Ramos. Acho que é esse, Sim. eu não conheço, eu só estou citando aqui, eu não estou aqui de forma alguma atacando os católicos, Uhum. né, ou como eu citei ali, os espíritas, ou algo do tipo, não estou atacando a pessoa, né, porém não concordo, né, com a doutrina, né, estamos tratando aqui de doutrina. Então, colocar a cruz e colocar o lenço, né, com o M de Maria, entendeu? Uhum. Então, assim, ó, são coisas subliminares que eu não concordo, né? E o ministério não concorda, né? Uhum. Mas nem por isso não significa que nós queremos ser separatista, entende? Uhum. Né? Não é pelo fato de eu não concordar, por exemplo, com tudo que você faz na sua casa que eu não vou te visitar, né? Outro ponto também interessante, a questão da interpretação profética, da qual nós mais achamos que está em consonância com a palavra de Deus, né? Não estamos de forma alguma colocando que nós estamos certo, nós interpretamos as profecias e os demais estão errados. É simplesmente um posicionamento que nós temos, né, que nós cremos dessa forma, que mais está em consonância, né, defendemos esse pensamento, mas respeitamos quem pensa diferente. Né? A questão, por exemplo, se você vê no nosso canal, né, a questão da interpretação de Daniel 12, né, nós interpretamos que é o tempo do fim, ressurreição especial, enfim, está no canal, né? E vamos falar também sobre os selos, né? Estamos preparando o material, né, para falar sobre os selos, né? Mas isso não torna nós dissidentes, não torna nós inimigos da igreja, né? Então, assim, ó, são essas questões que a gente, né, em alguns pontos divergimos, né? Mas como eu falei, de forma alguma, né, uma forma de querer ser separatista ou de sermos melhores, não é nada disso, é a interpretação, né? E quero dizer a você que muitas pessoas, né, interpretam da mesma forma, né, só não tomaram um posicionamento, né, e a gente tomou o posicionamento, né, assim como também com relação de acompanhar o trabalho do IAG, muitas pessoas admiram o trabalho do IAG, só não se posicionam publicamente, a gente se posicionou, então é por isso que dá muitas vezes esses problemas assim, essa divergência, entende? Sim. Então assim, temos um bom relacionamento, né, com a liderança da igreja, né, respeitamos a hierarquia, que é o pastor, que é a divisão, né, o distrito, né, a associação, né, sempre respeitamos, mas naquilo que vai contra a nossa consciência, nós decidimos pelo que nós nos sentimos mais, vamos dizer assim, mais em consonância, né, com a vontade do Senhor. Para que fique claro também para vocês que nos acompanham, tivemos até a visita do nosso pastor, né, no nosso ministério. Ele veio presencialmente, né, conhecer o ministério, né. Louvado seja o Senhor, apoiou o trabalho de evangelismo, apoiou, nos deu vários conselhos, né. E temos uma ótima relação, não temos o que divergir, né. Não temos o que dizer mal, né. É um homem ao qual Deus permitiu que estivesse como líder, né, e temos que respeitar porque Deus nos instrui assim, né, mas como o irmão falou, não concordamos com coisas que vai de encontro àquilo que a gente entende através da palavra de Deus como correto. Então, temos um bom relacionamento com a igreja, somos membros regulares, né, participamos do evangelismo com a igreja, pregamos,
né? Somos convidados para pregar, passar esse ano na escola sabatina e estamos envolvidos, né, com a igreja e não temos motivo algum para ser separado da igreja, né? Para criar uma, como se fosse outra igreja, né? Somos um, como o irmão falou ali no começo, um ministério de apoio à igreja, né? Então, aqueles que se sentem interessados, né, quiser conhecer o ministério, tem o nosso contato ali no, na descrição dos vídeos que nós postamos. E para que você fique algo mais esclarecido, se através do vídeo não conseguir entender tudo, né, pode vir presencialmente, pode conhecer quem, Exato. né, presencialmente o ministério. Então, para darmos aqui ainda continuidade em algumas outras perguntas, é, como o irmão falou, não somos o único ministério, né? Não somos o único. Tem vários outros ministérios que ao longo dos anos foram se levantando, foram surgindo, né? E um que a gente conhece bem, né, que alguns, através dos vídeos que postamos, eles fazem algumas perguntas, né, através disso, né? Que é o Ministério IAG, que é o Estudo de Agricultura e Evangelismo. Qual é a relação, né, do MEP com o IAG? Então, várias pessoas perguntaram, né? Como eu falei, a minha esposa que cuida dessa parte, né? E muitas pessoas me perguntaram, foi o relacionamento de vocês com o IAG, né? O que que vocês têm e tal, né? E, assim, o que temos com o IAG é que compramos material do IAG, né? Ganhamos uma doação de livro do IAG, de um casal do exterior, né, que fez a doação, né, e o IAG veio trazer, né, o irmão Júlio, né, um abraço para o irmão Júlio, está nos acompanhando aí, se estiver assistindo, né, e uma pessoa muito, muito simpática, né, uma pessoa que assim, admiro o trabalho dele, sabe, e com o IAG é isso, é admiração, né, admiração no sentido de como o senhor tem usado eles, né, e eu acompanho, assim, o IAG já há muito tempo, né, propriamente falando, o irmão Silverino, né, e não conheço ele pessoalmente, só por WhatsApp, né, a gente conversa, e eu tenho admiração por ele, e eu vou dizer o porquê que eu tenho essa admiração pelo IAG. É pela forma como que eles trabalham, né, apesar do nosso perfil ser diferente, né, o MEP é um perfil diferente, né, o IAG já é outro perfil, né, mas temos em comum a questão do evangelismo, né, e o irmão Silverino, eu admiro o trabalho dele, deixo isso público, nunca escondi de ninguém, né, aqui no nosso distrito. A forma como que ele trabalha, como que ele trata a igreja, né, sempre com respeito, com educação, deixando claro o seu posicionamento, Sim. né, mas sempre num bom espírito, né, e por ele ser o diretor, estar num bom espírito, isso automaticamente vai passando para as lideranças. Eu nunca vi alguém do IAG falar mal da igreja, né? Todos eles ali que trabalham ali, né, fazem os programas, né? Uhum. Sempre no bom espírito, sempre falando bem da igreja. Então, assim, o IAG é referência e eu me inspiro no IAG. Agora, concordo com tudo? Lógico que nós discordamos em alguns pontos, né? Nós somos, Sim, somos sim. pessoas, né? Mas Ah, como o irmão falou, não é por isso que nós somos inimigos, né? somos inimigos, não, sabe? Então, assim, ó, são questões naturais, Sim, entende? Então, se você, por exemplo, por o fato de eu admirar o IAG, né, por exemplo, então você concorda com tudo do IAG? Olha, não é assim as coisas não funcionam assim, sim. né? Por exemplo, por eu me posicionar que eu admiro o trabalho do IAG, isso não significa que eu não admiro o trabalho da igreja, sabe? Então, assim, ó, existem muitas áreas na igreja que eu admiro, né? Então, assim, o irmão é contra tudo da igreja. Não, eu não sou contra tudo da igreja, né? Tudo que não é assim. Então, são questões que, então, assim, o meu relacionamento com o IAG é esse, né? Então, o que causou, talvez, essa pergunta no nosso distrito aqui foi quando eles vieram trazer um livro. Sim. A gente sabia que poderia dar esse desconforto, né? Mas achamos por bem postar, nos posicionar, né? Na verdade. Então, somente isso, né? A questão de acompanhar o trabalho dele, deixar de forma pública, né? A nossa admiração pelo trabalho deles, né? E admirar o irmão Silverino, né? Que é o diretor, né? Mas nunca fui no IAG,
né? O irmão Severino, já foi feito convite para ele nos visitar, ele está buscando, né, o momento, né? Então vamos orar para que, se for a vontade do Senhor, né, que ele esteja aqui. Então é somente isso mesmo, admiração pelo trabalho, né? Forma como que eles lidam com as situações. Então para mim é uma referência, Tem né? uma passagem ali no livro de Atos, né, no decorrer da situação, onde os discípulos, alguns discípulos foram pegos, né, foram presos, né, por conta da pregação de Cristo crucificado, né, e alguns dos, eu não me recordo o nome, de um Gamaliel, Gamaliel. né, ele que se levantou e pediu para que ele colocasse os discípulos mais afastado e chamou ali os líderes, né? E falou de outras situações ali que era referente a que alguns se levantaram e não prosperaram, né? Porque não era de Deus, né? Acabou em nada. Então assim ele aconselhou, né? Aqueles líderes, eles deveriam se preocupar em relação a que se aquela obra que os discípulos estavam realizando naquele momento era de Deus. Então, essa era a preocupação de Gamaliel. E Gamaliel, ele não queria ser incisivo no que diz respeito a dizer, a dar o posicionamento dele, não façam porque o que eles estão fazendo é de Deus. Ou seja, ele soube, Articular, né? entendeu? Ele A soube relevar a questão. situação, né? Né? Colocar, ser equilibrado na Andou situação. fez com sabedoria, né? Justamente. Então, assim deve ser também conosco, entendeu? A gente precisa colocar, ter em mente, ter em vista, que se não for de Deus, não vai prosperar. Entendeu? Se não for da parte do Senhor, se não for a vontade de Deus, vai acabar em nada. Entendeu? Como muitos já se levantaram e como foi um exemplo bíblico também, e acabou em nada. Acabou em nada, entendeu? Exatamente. Então, a nossa, essa, como o irmão acabou de falar ali, a nossa relação é essa questão de admiração e vemos que Deus tem trabalhado com IAG. Deus tem aberto as portas, Deus tem, assim como ele tem feito assim aqui conosco. Deus tem nos ajudado de forma maravilhosa, tem permitido que o ministério avance, entende? Mas tem uma pergunta, estamos finalizando aqui o nosso podcast e faltam mais duas perguntas, né, para nós finalizarmos e com essa penúltima pergunta, mas será que essa situação, né, de levantar o ministério, de com esse objetivo e tal, evangelismo, preparação e tal, não torna o ministério exclusivista? O que, é que o Então, irmão tem a dizer a respeito disso? interessante a pergunta também, né, sobre a questão do exclusivismo, né? Ou separatista, ou nessa linha, né? Sim, Então veja que de forma alguma nós somos exclusivistas, né? Por exemplo, as pessoas estão aqui, queiram nos visitar, né? Queiram participar, né? Aqui da programação da qual fizemos, se a pessoa por exemplo, tem uma mensagem a contribuir, né? Logicamente que a gente vai avaliar alguns pontos, né? Devemos tomar cuidado. Então, por exemplo, se você pegar o nosso canal, quem nos acompanha, você vai ver ali que um dos últimos vídeos, né, que foi postado é sobre a questão do irmão contou o testemunho dele, né, com relação que teve ali alguns sonhos e visões, né. Então, por exemplo, a gente toma cuidado, a gente não traz pessoas aqui que, por exemplo, ah, tive um sonho, tive uma visão, então vamos fazer a programação, né, a gente toma cuidado com isso, né? Por exemplo, mas a gente também de uma certa forma, não coloca restrições ao ponto da pessoa também não contar o seu testemunho, sim, né? Por exemplo, a pessoa teve um sonho, teve uma visão, muitas vezes na igreja adventista, a gente já recusa. Por quê? Porque temos uma mentalidade de que sonhos e visões é coisa de pentecostal, né? Só que, por outro lado, nós temos também que tomar cuidado, né, para não dar crédito a qualquer espírito, né? Então, por exemplo, a gente avalia a situação, né? A pessoa conta ali o testemunho, né? A gente olha, tem base bíblica, não tem, excedeu, teve algum problema doutrinário, alguma coisa? Não. Então, é uma questão pessoal e particular daquela pessoa, né? Então, tem dois testemunhos de pessoas que tiveram sonhos, né? Sonho e visão, né? Então, a gente avalia e vê se tem algum problema ou não, né? E a gente deixa ali a pessoa tomar a liberdade para isso, né? sim. Mas, ao mesmo tempo, tomamos cuidado, né? Por exemplo, temos alguns princípios aqui que a gente gosta de observar com relação, por exemplo, a gente tomou algumas decisões na reforma da música,
né? Se a pessoa talvez querer vir aqui cantar aqui um rock, por exemplo, que não está em consonância com a nossa doutrina, a gente vai observar, a gente vai dizer, olha, não funciona desta forma, vamos tentar, né, arrazoar com a pessoa, né, e chamá-la à razão, né? Então, assim, ó, temos algumas regras, mas de forma alguma nós somos exclusivistas, né? São algumas regras que nós temos baseado na Bíblia, Manual da Igreja e Profecia. Usamos muitas vezes, estudamos o Manual da Igreja, né, essas questões todas, né? E a outra pergunta foi a questão do objetivo, né? Antes de o irmão falar dessa Pode, última pode. pergunta, para que fique claro também para você que nos acompanha, um dos pontos a qual nós tomamos cuidado também, antes de trazer qualquer pessoa para o ministério, para pregar, ou para cantar, ou para contar algum testemunho, é o ponto importante de não ir de contra a nossa igreja, e de contra o Exatamente. posicionamento da nossa igreja, né, e de contra as nossas doutrinas. Então, esse é um ponto Ou falar importante, mal entendeu? da Falar mal da igreja. igreja, justamente. Então, porque a gente não tem esse ministério não foi levantado com o objetivo de ser contra e nem tampouco separado da igreja. É o ministério de apoio à igreja, evangelismo e preparação, entende? Então, e para nós finalizarmos o podcast de hoje, qual é o objetivo do MEP? Então, nosso objetivo trabalhar com distribuição de livros. Vamos dizer assim, que é a nossa base aqui. Distribuir literatura, né? Nós estamos trabalhando com a Grande Controvérsia, né? Publicada pelo IAG, como todos viram no vídeo, né? E temos também da CPB, a qual fez um projeto maravilhoso que foi vender o Grande Conflito, foi há uns 50 anos, eu acho que foi isso, né? Foi onde nós conseguimos ter acesso às caixas, né, de livros, a qual trabalhamos o ano passado, né? Então a gente louva a Deus, né, pela CPB, né, pelo trabalho, né, que a igreja realiza, né? A gente, assim, eu volto a falar, né, o fato de nós discordar em alguns pontos não significa que nós não queremos, né, trabalhar com a igreja ou temos algo contra, né? É Os como exclusivos, né? exatamente. Então, assim, ó, esse é o nosso objetivo principal. E trabalhar com a terra, né, a plantação, aprender a plantar, né, um simples fato de você plantar um pé de banana, ver ele crescer, saber como podar, sabe? Então, assim, ó, são questões simples que nós vamos ter que voltar a trabalhar, né? Voltar a fazer, voltar a praticar isso, porque sabemos que, como diz o Espírito de Profecia, a Bíblia e o Espírito de Profecia, né, diz que isso será muito sério, o comprar e vender, né? Então Sim. temos que tirar o sustento da nossa terra, aprender, né, a voltar a trabalhar com a terra É onde é que entra o Ministério de Evangelismo e e Preparação. preparação. Então foi nesse perfil, foi nesse pensamento, né? Sim. E também, como eu falei, nós mesmos, né, nos preparar, fazer vigílias, orar um pelo outro, né? Enfim, todas as áreas, né? Essa preparação. Então, queridos amigos, estamos finalizando mais uma vez esse podcast e agradecemos a companhia de todos vocês, agradecemos, né, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado bem esclarecido, né? Como foi falado também, aqueles que não entenderam, entrem em contato, né, que nós conversamos, esclarecemos de forma mais com mais clareza, né, do que já foi feito aqui, né? Não esqueçam de compartilhar a mensagem, talvez com aqueles que vocês ouviram falar mal do ministério ou falar algo contrário, para que eles também possam assistir o vídeo, compartilhem, não esqueçam de deixar o seu joinha, né? E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.